igreja, com esses irmãos tão queridos, tão especiais. Eu preciso me apresentar a família, não, né? Todos conhecem, né? Estamos em casa, estamos bem. Mas eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52, nós vamos ler o verso conhecido, o verso 7. Isaías, capítulo 52, verso 7. Todos acharam? Acharam? O que é que diz aí? Vamos ler juntos? Que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Olha aqui. Que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. O teu Deus reina. Isaías está usando aqui uma figura de linguagem, onde ele vai retratar para nós um dos meios de comunicação mais antigos e importantes do mundo. O profeta utiliza aqui da figura de um mensageiro, alguém que tem a responsabilidade de levar, de trazer as mensagens importantes para um rei, para um povo, alguém que é responsável por trazer notícias boas ou notícias ruins para o povo, deixá-los a par daquilo que está acontecendo no contexto em que eles estejam vivendo. Esse comunicador, esse mensageiro, ele fazia isso correndo sobre os vales, sobre os montes, subindo e descendo, nunca parando. Ele tinha que fazer isso. Esse era o trabalho dele, esta era a forma como ele tinha para trabalhar. Alguns comentaristas dizem que esta figura aqui deu origem àquilo que ficou conhecido logo depois como um maratonista. Alguém que corre, não uma corrida rasa, mas uma corrida profunda, distante, tem que percorrer uma metragem boa. Essa é a figura do maratonista. O contexto aqui dessa passagem, ela tem em vista uma guerra, uma grande guerra, uma situação de conflito muito grande, em que no término dessa guerra, esse mensageiro com roupas tingidas de sangue, ele corre sem parar, corre com toda a sua força, a fim de trazer a notícia ao povo, uma notícia de vitória ou de perda. A ideia aqui é de que mulheres, crianças, os escravos, aqueles que eram impossibilitados, de ir para a guerra, ficavam no arraial esperando alguma notícia. Alguma notícia tem que chegar. Eles ficavam aflitos, na verdade, esperando a notícia do fim da guerra. Será que estão vivos ou mortos? Será que o exército, nosso exército, venceu lá? Ou será que eles foram derrotados? E todos ficavam na expectativa de uma notícia. A notícia de fracasso, ela era seguida de ameaça de morte para o povo. Afinal de contas, o exército foi vencido, foi derrotado, e agora as mulheres que ficaram, os velhos, os idosos, as crianças, correm um sério risco de vida. Eles podem mesmo morrer. A vida deles pode acabar. A cidade deles pode ser devastada, saqueada, ou seja, ir à ruína. Essa era a situação aqui. Agora,
No caso de vitória, sobre o exército inimigo, este maratonista, este comunicador, este que viria para trazer o anúncio da guerra, ele saía pelo campo de batalha, percorrendo vales e montes num grande esforço, com toda a sua energia, superando os obstáculos, com um grande entusiasmo. Portanto, ele trazia para o povo uma mensagem de alegria. A mensagem aqui, esse mensageiro era motivado por uma boa nova, por uma boa notícia. Uma notícia de vitória, uma notícia de paz, uma notícia de superação do exército do povo. Esta é a situação aqui. A notícia soa para o povo que fica como uma notícia de salvação. O povo não seria mais morto, não seriam mais escravizados. As boas novas aqui para eles soam como uma notícia que garante a libertação. A libertação significava a notícia de que eles seguiriam vivendo. O mensageiro trazia ao povo as boas novas que asseguram uma vida mais tranquila, uma vida mais segura, uma vida melhor. Essa é a situação aqui. O mensageiro viria para dizer o seguinte: olha, o nosso exército abateu o inimigo, venceu, venceu a grande batalha. Agora, o portador de uma mensagem como essa, uma mensagem de esperança, uma mensagem que diz, olha, o Deus reina, a paz, a segurança, o portador dessa mensagem era alguém estimado, era alguém admirado, era alguém respeitado entre o povo, era alguém especial entre a comunidade. O texto aqui fala dos pés dele, não é isso? O texto aqui fala dos pés, mas a expressão que acompanha esses pés, a expressão aqui formosos, nos leva a considerar não só os pés desse mensageiro. Afinal de contas, eles não tinham um bom tênis de corrida, um Nike, um Adidas. O pé dele não deveria ser algo muito bonito. Mas a ideia aqui de formoso é aplicada a todo ele. Todo este mensageiro é formoso. Todo este mensageiro é especial para o povo. Esse verso aqui de Isaías vai ganhar uma dimensão ainda maior para nós quando nós entendemos o contexto em que Israel estava vivendo aqui. O contexto em que Isaías está profetizando. Isaías, o capítulo 52, você vai reparar que há aí uma grande censura, uma grande advertência ao povo de Israel. O povo estava aqui embebecido de idolatria até o pescoço. Muitos ídolos afastavam o povo do Senhor. E por conta da idolatria do povo, o Senhor Deus entrega Israel aos domínios da Síria, aos domínios da Babilônia, e o povo agora está amargando o castigo de Deus, a ira do Senhor. A nação aqui foi destruída. Os poucos sobreviventes aqui foram feitos escravos. Essa é a situação. Esse povo, nessa situação, vivia uma expectativa. Qual é a expectativa? A expectativa de serem colocados numa posição elevada sobre todas as nações. A expectativa que repousava aqui sobre a liderança do Messias, de um libertador que colocaria esta nação, este povo, por cabeça das nações. Essa era a expectativa deste povo. Era isso que eles esperavam. Um libertador. O verso 7 aqui está com um mensageiro formoso, um mensageiro belo, não é isso? Só que, capítulo 52, o verso 14, esse mensageiro formoso, belo, vai aparecer desfigurado. A sua formosura é desfigurada. Como diz o texto lá, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado,
mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Está entendendo? Uma hora ele é aquele dos pés formosos, todo ele é formoso, mas agora, num capítulo distante, ali próximo, ele aparece como? Desfigurado. No verso 7, nós vimos que o mensageiro apresenta ao povo uma notícia de vitória, uma notícia de salvação. Agora, Isaías 53, o verso 1, vai mostrar para nós que nem todos acreditaram nessa notícia, nem todos ouviram, prestaram atenção. E aí o profeta pergunta: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Eles taparam, os ouvidos deles estavam tapados, os olhos deles estavam cegos. Talvez conseguissem visualizar timidamente aquele corredor maratonista com os pés formosos, mas aquele que foi desfigurado, eles não conseguiam enxergar. Está entendendo? Mesmo com todo o esforço, mesmo com toda a energia empenhada, mesmo com todo o entusiasmo do mensageiro, muitos permaneceram incrédulos diante da mensagem. Muitos desprezaram a mensagem, desprezaram o mensageiro, desprezaram a mensagem de salvação, desprezaram a mensagem de libertação, desprezaram a mensagem de vitória. Vitória. Reparem mais uma vez o texto. Que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eu quero olhar para esse texto com os irmãos e pensar naquilo que faz os pés desse mensageiro formosos. O que faz os pés deste mensageiro tão belo, tão bonito, tão atraente para o povo? Eu quero pensar ainda com vocês quem é este mensageiro, que figura é esta? Quem é este? Mas também quero pensar no conteúdo da mensagem deste mensageiro. O que ele traz de tão importante e que os nossos ouvidos têm de estar atentos, abertos para ouvir. Repare aí que o texto começa com a expressão que famosos. Quão famosos sobre os montes. Eu já disse aqui que esta é uma linguagem de vitória, uma mensagem aqui de salvação. E por isso todo ele é formoso. Ele traz boas novas que soa como um grito de liberdade para o povo. O povo aqui que amargava o exílio, o povo que amargava a escravidão, que ansiava por boas notícias. Essas boas novas representam para este povo, para Israel, uma resposta de vitória contra os seus inimigos. Afinal de contas, o povo venceu a batalha. O exército venceu, voltou vitorioso. Os soldados estão vivos. Quando estão indo de volta para suas esposas, os seus filhos, os filhos que foram à guerra, sabe? Vinícius está de volta no meio do arraial, junto dos seus pais. A notícia significa para Israel, irmãos, o fim do iminente risco de morte e de escravidão. Essa é a situação. Agora é só alegria. O exército traz consigo ouro, prata, pedras preciosas. O exército traz consigo roupas finas, caras. No horizonte surge um mensageiro com uma boa notícia. É o fim do cativeiro. Essa é a expectativa do povo. As boas novas aqui representam para o povo a volta dele do exílio para Sião. Representa a volta para Jerusalém, agora numa perspectiva gloriosa, numa perspectiva aqui imponente. Representava aqui que um descendente de Davi assumiria o trono definitivamente, um reino vitorioso. Essa era a expectativa do povo.
Sabe aquela coisa? Expectativa e realidade? A realidade é outra. Não é isso aqui que o mensageiro comunica. Não é isso aqui que fez com que esse mensageiro corresse ligeiramente, cruzando, subindo e descendo montes, vales. Não é essa a mensagem que ele tem para passar ao povo. O mensageiro aqui comunica algo que supera as expectativas do povo. O texto aqui comunica para nós uma realidade espiritual e não física, não material. O povo não compreendia essa realidade. Esse mensageiro anuncia a vitória, sim, mas a vitória sobre o pecado. Não uma vitória militar, como o povo aguardava. O mensageiro aqui dos pés formosos, em Isaías 52, verso 14, é transfigurado, lembra? O mensageiro aponta para 700 anos depois, onde um rei eterno morre, fazendo a expiação dos nossos pecados, pecado do povo. O povo não compreendia o rosto do mensageiro, não entendiam que esse rosto seria desfigurado de dor, de angústia, de sofrimento na cruz. Eles não conseguiam ver isso, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, diz Isaías, mais do que de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Povo lá, talvez alguém aqui também esteja assim, adormecido quanto a essa verdade gloriosa, daquele que tem os pés formosos, transfigurados de dor, de angústia, na cruz do Calvário. E a razão dessa dormência é um grito de Isaías, no capítulo 52, lá no verso 1, desperta, desperta. Essa voz aqui de Isaías deve ecoar no seu coração, se esta for a sua situação de dormência, ouvido tapado para a verdade mais gloriosa, para a mensagem, a notícia, a melhor notícia de todas. Só vai compreender o mensageiro, a mensagem, esta mensagem, aqueles em que o braço forte do Senhor defender, aquele que o Senhor abrir os ouvidos. A Boas Novas aqui comunica o fim da escravidão, do domínio do pecado. Essa é a grande verdade do texto. Essa deveria ser a mensagem para nos fazer vibrar. No entanto, a mensagem que muitas vezes nos faz vibrar é: você vai ganhar isso, você vai receber aquilo. Não é isso? Nós vemos igrejas lotadas hoje, buscando soluções rápidas, ligeiras para os seus problemas aqui, nessa terra, quando a verdade mais gloriosa é deixada de lado. É essa notícia que tornava os pés desse comunicador formosa. O texto diz que esse mensageiro comunica algo mais. O texto diz que esse mensageiro comunica a paz. E o povo aqui estava esperando paz em termos de domínio total sobre as nações inimigas. Uma paz que se limita numa vitória militar, onde Israel é levado a nível de cabeça sobre todas as nações. A paz aqui anunciada, irmãos, supera em muito essas expectativas. O mensageiro comunica a paz com Deus, ou seja, o homem reconciliado com o Senhor. É o que nós vemos em Isaías 53, verso 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre este comunicador, sobre este mensageiro. O castigo que nos traz a paz estava sobre este mensageiro. E pelas suas pisaduras fomos sarados. É uma paz diferente da que o mundo experimenta. É uma paz que é anunciada
pelo próprio Senhor Jesus Cristo, em João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esta é a paz. Em que é que você tem buscado paz? Segurança para a sua vida. Lamento lhe informar. Talvez você esteja colocando a sua expectativa em coisas erradas. Essa paz aqui é uma paz com Deus. É uma paz com o nosso Senhor. É a nossa alma reconciliada com o nosso Criador. Mas o mensageiro, ele não para aí, e ele anuncia também coisas boas. E para Israel, coisa boa era sair do cativeiro, era unir-se à esposa e filhos, era usar os seus escravos. Coisa boa para Israel era não se preocupar com os rumores de guerra. Coisas boas para Israel se resumia em posses. Coisas boas para Israel se resumiam em coisas terrenas palpáveis, sabe? Isso é coisa boa para Israel. O mensageiro, lembra? Expectativa e realidade apresenta uma realidade outra. O mensageiro comunicava muito mais do que essas coisas boas para Israel, as coisas terrenas. Essa mensagem é importante porque tem muita gente desprezando essa notícia, as boas novas, desprezando aquilo que o Senhor nos traz, que o mensageiro nos traz de mais importante, e supervalorizando as coisas próprias deste mundo, os deuses deste mundo, aquilo que toma nosso coração e alma, que provoca em nós as sensações mais gostosas, que faz nosso coração latejar, e nós dispensar todo o nosso esforço nessas coisas. O mensageiro aqui comunicava a bondade do Senhor. Coisas boas é a bondade do Senhor. Comunicava aqui a bondade do Senhor que vem até os homens, que será visto, que será palpado, e que exige de nós ser adorado, venerado, cultuado, celebrado. Essa bondade de Deus é comunicada a nós. O mensageiro comunica ao povo que vivia em absoluta idolatria, escravidão, a salvação. Essa é a coisa boa na perspectiva do mensageiro. Agora, infelizmente, o povo entendia essa salvação como uma mera saída do cativeiro. Irmãos, a salvação deve ser entendida a nível de justificação, de santificação, de regeneração, palavras tão esquecidas no nosso meio, né? A salvação que nos põe aqui na qualidade de achados, encontrados, alcançados por Cristo. Essa é a mensagem boa. A mensagem que nos coloca numa posição de libertos, de liberdade, da escravidão, do pecado, do cativeiro da nossa alma, do pecado. Agora, são formosos os pés daquele que comunica boas novas, que comunica paz, que anuncia coisas boas e faz ouvir a salvação. Esta mensagem é uma mensagem que exige de nós obediência. E é uma mensagem que exige de nós alegria. Fomos achados, fomos alcançados pelo mensageiro dos pés formosos. Mas até aqui eu não falei quem é esse mensageiro, né? E quem é ele? Ou quem são eles? Leia aí mais uma vez comigo. O texto diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas,
que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Reparei, os pés do que anuncia, não é os pés dos que anunciam, mas os pés do que comunica. Repare aqui que é um personagem, é singular, é único. O texto aqui não está no plural, está no singular aqui. Aponta aqui para a identificação desse mensageiro como uma pessoa. O profeta Isaías trabalha esse mensageiro em outras situações também. Ele descreve esse mensageiro em todo o seu livro. Por exemplo, o capítulo 7, verso 14, ele vai descrever esse mensageiro como um filho que nos será dado, vindo de uma virgem. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Isaías, capítulo 9, profetizando, ele diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O mensageiro é identificado aqui como o Emanuel, é identificado aqui como Deus conosco, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, é identificado aqui como Pai Eterno, Príncipe da Paz. Temos a figura aqui de um grande rei, um soberano rei, um servo de Deus que reina. Agora, no contexto da nossa passagem em Israel, este corredor, este maratonista, esse mensageiro, ele é apresentado agora como um cordeiro, o cordeiro de Deus. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Você já deve saber de quem o texto estava falando. O mensageiro aqui que percorria os montes e vales para trazer as boas novas, o mensageiro que tem pés formosos, que nos garante a paz, que apregoa coisas boas e faz ouvir a salvação, é descrito como um cordeiro aqui. Um cordeiro que foi humilhado, um cordeiro que foi abatido, um cordeiro que é a nossa salvação, a nossa paz, sabe? A beleza, a formosura desse mensageiro está aqui. O mensageiro traz ali boas novas de vitória para o seu povo. Aqueles que viram a sua glória, a sua formosura, agora vê desfigurado numa cruz, em pedaços. Aquele que foi visto como no Monte das Bem-aventuranças, onde sentou, onde ensinou o povo. Aquele que foi visto no Monte da Transfiguração, onde mostrou a sua glória, agora é visto no Calvário. Agora é visto no Monte das Caveiras. Os pés que antes eram formosos, agora são pés transpassados à cruz. Agora aquele mensageiro que outrora era formoso, agora foi feito maldito, no meio do sofrimento, no meio daquele espetáculo de horrores, de dor, de angústia. O seu rosto é desfigurado. Ele todo é desfigurado. Um dia estavam seus pés formosos, Carlos, sobre os montes. No outro dia, seus pés cravados numa cruz, fazendo expiação de nossos pecados. Morre, ressuscita e continua a comunicar essa gloriosa verdade, essa gloriosa mensagem, a pregação do Evangelho. É assim que Isaías retrata esse mensageiro. Um mensageiro descrito como um cordeiro.
é uma pessoa. Está presente aqui. O mensageiro descrito por Isaías, que foi transfigurado de dor, tem nome. É Cristo, não é outro. Aqui, o mensageiro. Esse é o mensageiro. É o nosso Senhor. Aquele que cruzou montes e vales a fim de nos alcançar. Aquele que deu um passo primeiro ao nosso encontro. É Cristo. É Cristo. A mesa aqui não é por nossos méritos, senão por aquele que tem os pés velozes, que nos alcançou, Cristo. Mas qual é o conteúdo da mensagem? O que é que ele vem desesperadamente nos comunicar? O que é que ele vem trazer para nós como mensagem última, final para a nossa vida? O que é que ele tem com ele, na sua voz tão importante, para fazer conhecida de nós, para entrar na nossa mente, descer para o nosso coração e fazer morada? O que é que ele tem de tão importante? Repare mais uma vez o texto. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião o quê? O que é? O teu Deus reina. O conteúdo desse mensageiro é: o teu Deus reina. A mensagem aqui é dirigida a Sião. Sião, no Antigo Testamento, representava os salvos, aqueles que foram separados, aqueles que foram santificados para Deus, aqueles que receberam as boas novas anunciadas pelo mensageiro. Irmãos, as boas novas só é boa no ouvido do crente. As boas novas, aquilo que chamamos de boas novas no coração do homem ímpio, continua sendo uma grave ofensa. Se você é contado dentre os de Sião, você é contado como aqueles que moram na cidade eterna, santa, descrita no verso 1 do capítulo 51. Desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião, veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem circunciso, nem mudo. Só faz parte desta cidade os santos que receberam com alegria a boa mensagem. É somente quem escuta, somente quem tem os seus ouvidos abertos vão entender o conteúdo dessa mensagem. O teu Deus reina. O ímpio não vai entender. O não crente não vai entender. Deus de Sião, diz o texto, que o Deus de Sião reina. Reparem comigo a expressão teu Deus. Teu Deus nos remete à ideia aqui de um acordo, sabe? O teu Deus, a expressão teu Deus nos remete à ideia de um pacto. Nós temos um Deus que é pactual. Isso significa dizer que Sião tem a Deus e Deus tem a Sião. Isso significa dizer que você é de Deus e Deus é o teu Deus. Ele reina sobre você. Ele reina. A ideia aqui é de um pertencimento. Você pertence a Deus. Essa mesa é para aqueles que pertencem, aqueles que ouviram a voz do Senhor, aqueles em que os ouvidos foram abertos, escancarados para a boa nova. Você pertence ao Senhor. Acho interessante que o apóstolo Paulo entendeu bem isso. Essa questão do pertencimento. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, está lembrado? Nem os anjos, nem os principados, não é isso?
nem as coisas do presente, nem do porvir. Talvez os poderes. Paulo diz, nem os poderes. A altura, quem sabe? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso Senhor. Um pertencimento. Eu pertenço. Esse é o conteúdo da mensagem. É isso que significa dizer, o teu Deus reina. Teu Deus reina. Mas há uma outra direção aqui, que Isaías nos convida a examinar. Há uma outra direção aqui para a expressão teu Deus reina. A ideia de que Deus é único. O único Deus. Foi isso que foi dito aqui, né? Deuteronômio 6, né? Não há outro. Deus é único. Deus é verdadeiro. Deus é eterno. Deus é todo poderoso, todo soberano e reina. Reina em todo mundo. Não há um pequeno espaço que ele não exerça o seu governo. Tudo lhe pertence, todas as coisas. Essa deve ser a nossa pregação. O teu Deus reina. Esse povo aqui, esse povo amargava o exílio. Esse povo amargava a escravidão. E quem foi que fez isso? Foi o próprio Senhor. O próprio Senhor nos coloca nessa situação motivado pela idolatria do povo. E castiga. O interessante é que, mesmo neste castigo, mesmo lá no cativeiro, mesmo em meio à escravidão, o Senhor sustenta o seu povo. Ele não permite que a morte chegue, alcance a todos. Ele separa os seus, ele faz isso por graça. Por graça ele elege, ele conduz o povo, ele tira o povo do cativeiro numa batalha sangrenta na cruz do Calvário. E essa é a boa nova. Teu Deus reina. Não deve ter em nós 1 milímetro em que Deus não diga é meu. Tá bom, pastor? Eu entendi. Deu para entender a mensagem. E agora? O que eu faço? Eu vou sair por essas portas e de que isso serve para a minha vida? Eu não vou fazer aplicação aqui. Nós vamos fazer algo. Nós vamos convidar o próprio apóstolo Paulo a fazer essa aplicação. Abre aí comigo em Romanos, capítulo 10. Eu preciso lembrar a você que essa mensagem é para o crente em Cristo. Aquele que entendeu a boa nova. Aquele que compreendeu essa mensagem. Aquele que foi ganho pelo braço forte do Senhor. Aquele que foi alcançado pelos pés ligeiros e incansáveis do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa mensagem é para você, crente. A mensagem aqui é revelada àqueles que se identificam com esse mensageiro dos pés formosos e que sabe bem o conteúdo da mensagem. O teu Deus reina. A mensagem é para você. E eu desejo que, como crente em Cristo Jesus, salvo, você compreenda também a aplicação que o apóstolo traz aqui. E saia daqui disposto a vivê-la, a aplicá-la. Veja o contexto da aplicação do apóstolo Paulo. Capítulo 10 de Romanos, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome de quem? Quem é o Senhor? O mensageiro dos pés formosos. Todo aquele que invocar o nome do mensageiro dos pés formosos será salvo.
Como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não forem enviados? Jesus te alcançou? Foi bondoso, foi misericordioso, os seus pés ligeiros o alcançou. Repare agora, conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo não diz no singular, como nós lemos em Isaías. Conformosos são os pés daquele que anuncia. O que Paulo está dizendo é: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Paulo toma aqui Isaías 52, verso 7 e aplica aos crentes em Cristo. Paulo pega aquela mensagem e aplica agora à igreja. O mensageiro dos pés formosos agora é convertido em muitos. E esses muitos mensageiros somos nós. Nós somos os que anunciam a paz que o mundo tanto carece, as boas novas que o mundo tanto procura. Devemos ter os pés formosos. Há um chamado aqui para todos nós, todos os crentes em Cristo, a viver como um mensageiro de Jesus Cristo, fazer com que os nossos pés se assemelhem aos pés de Cristo Jesus. Que privilégio nós temos. Que doce tarefa. Pregar o Evangelho. Anunciar as boas novas. Dizer para este mundo: teu Deus reina. Vamos orar?